Nossa conversa hoje vai em torno deste tema, a escolha conjugal. Temos visto no cotidiano que os casais que já vivem juntos, independente de serem de uma relação homoafetiva ou heteroafetiva, começam a ter muitas dificuldades neste tempo em que há um limite de se fazer as coisas fora de casa. Mesmo que agora nós já estamos numa fase da pandemia, que as pessoas já estão saindo mais à rua, há um certo limite. E o nosso tempo maior é de fato dentro de casa. Então eu escolhi falar disto porque esta demanda tem muito aparecido num público jovem e também pessoas, mulheres e homens, que terminaram algum relacionamento e estão em busca de um parceiro, de uma parceira, para viver uma vida a dois, uma vida conjugal. E aqui então eu quero traçar uma ideia rápida, lógico que é um tema que não se esgota numa conversa de 10 minutos, mas eu quero traçar uma ideia rápida dos 3 critérios que você pode imaginar de buscar para fazer a sua escolha conjugal. Se você está envolvido com alguém, e este alguém, há uma possibilidade de você estabelecer um vínculo mais permanente, de uma relação estável, então preste atenção nesses 3 itens. Primeiro, lembrar que o atrativo sexual, o atrativo dos corpos, é geralmente o primeiro campo de entrada de um vínculo conjugal, de uma escolha conjugal. Então a atração sexual em si, ela pode dar aquele impulso, mas ela por si só não basta, porque o corpo nunca vai ser a porta de satisfação plena sobre as necessidades de cada pessoa humana. Eu posso ter uma atração assim voraz pela pessoa, eu posso ter um desejo sexual muito forte, eu posso ter uma atividade sexual intensa com a pessoa, porém ela vai precisar de ter outros elementos para que eu possa ser suprido em vários aspectos, porque o corpo, a atividade sexual, ela não se esgota na questão genital, na questão fisiológica, porque ela vem por questões de traços afetivos, ela vem também por necessidades de sentimentos, por necessidades afetivas, e por isso que o corpo por si só não basta. Se fosse assim, nós teríamos sempre os encontros conjugais permanentes tocados por necessidades fisiológicas. Eu sempre digo o seguinte, o corpo, os órgãos genitais a gente não memoriza, são passageiros e são um prazer muito fugaz, muito gostoso, porém são passageiros. Então essa questão do corpo ela é necessária, então é o primeiro item, mas não se basta. Escolher ficar com alguém, escolher conjugar-se com alguém, escolher viver com alguém numa dinâmica conjugal amorosa só pelo atrativo corporal, a pessoa vai se dar mal lá na frente. O segundo item são os fatores de cumplicidade. Então, neste atrativo, nessa convivência, de identificar, de conhecer semelhanças, que vai dar o que a gente chama de cumplicidades. Por exemplo, no campo da espiritualidade, a espiritualidade dele é muito diferente da minha. Se é diferente, existe respeito, existe um apoio um ao outro daquilo que a pessoa exerce na espiritualidade, ou no campo religioso, ou no campo pessoal. As interações de família são interações que vocês se respeitam, vocês sabem entender as dinâmicas de cada família para depois não ficar se atacando, e isso aparece continuamente depois numa vida conjugal. Se você não tem uma clareza disso, se você não tem clareza da família do outro e nem da história deste outro, já passa a ser um problema muito grave para a cumplicidade. Os seus projetos, vai ter parceria com o outro também tem projetos, ou você vai atrás do projeto do outro, você vai ficar dependente do projeto do outro, ou você tem seus projetos, a outra pessoa também tem seus projetos e vocês um dá força para o outro. Como que é isso? Na questão política, nas percepções da sociedade, nos entendimentos educacionais, como vocês estão a par disso? Hoje, por exemplo, você já imagina,
se você faz parceria com uma pessoa de extrema direita, neofascista, neonazista, e você é de esquerda, né? Antirracismo e assim por diante. Como que isso vai se dar? Você tem uma atração, uma paixão, uma forte interação com a pessoa, mas chega no campo ideológico, chega no campo político, que é uma necessidade de todo cidadão, principalmente quando chega-se perto de eleições, essas coisas. Como que é o conflito sobre isso? E se existe muita diferença extrema, existe respeito um para com o outro, existe um diálogo ou reproduz a ausência de diálogo no campo da política que a gente tem visto hoje em dia nas intransigências de opiniões. Também na questão do lazer, a pessoa também é de lazer, é um patachoca, um patachuco, né? Quer dizer, vocês são interagidos nisso ou vocês dois também não têm nenhuma necessidade de lazer? Mas sabendo que o lazer ele é necessário, porque em situações onde você fica numa rotina, no cotidiano, você tem que ter criatividade no lazer. O outro topa isso? A questão do esporte, num momento em que precisamos cuidar do corpo e da alma, né? Porém, na questão do esporte, você pratica algum esporte? Ela pratica? Vocês têm praticado junto? Ou cada um pratica o seu esporte, mas apoia? Porque, por exemplo, às vezes o cara apoia que ela tenha a prática da bike, do coletivo da bike dela, só que na hora que estão juntos e vivem junto, ele começa a retalhar a mulher porque ela não pode ir fazer esse tipo de atividade num domingo pela manhã, por exemplo. E vice-versa, ele gosta de jogar um futebol, ele gosta de jogar um futebol e ela começa a restringir essa realidade esportiva dele. Então, você está vendo? A gente tem o corpo, o atrativo maior, as cumplicidades que são as semelhanças. Se não houver semelhanças e cumplicidades, a relação conjugal ela não passa do atrativo corporal, ela morre cedo. E tem um terceiro elemento que são os limites. Conviver com o outro antes de estabelecer um vínculo amoroso permanente de convivialidade, de se encontrar para estarem juntos, requer também conhecer quais são os limites da outra pessoa que você sabe que ela não vai mudar. Questões de caráter, questões de personalidade, às vezes questões até emocionais, traumas, questões pessoais que ela não vai mudar. Às vezes você se apaixona por um homem que tem um perfil depressivo. Às vezes você se apaixona por uma mulher que tem uma bipolaridade. Às vezes numa relação homoafetiva, os dois têm assim, oposições em termos de comportamentos, um de alto e baixo, o outro de manias, de fazer. É ansioso, é ansiosa, são coisas que às vezes são sintomas que tem que ser tratado, mas às vezes fazem parte de uma existência humana, que aí a gente fala de você saber identificar qual é o limite que o outro tem, que você não gostaria que ele tivesse, mas você sabe que ele tem. E aí, ao você fazer a escolha de viver a conjugalidade, você tem que estar atento a isso, porque tem coisa que você não vai conseguir mudar no outro. Principalmente se esse outro já tem uma certa idade. Por exemplo, relacionamentos que começam a se encontrar a partir dos 30 anos, né? Ou pessoas que tiveram já casamento, que se separaram e reencontram com outras pessoas numa faixa etária de 40 para 50 anos, a situação é muito mais complexa. Então, aquilo que o sujeito já desenvolveu como caráter, como personalidade, isso é dele, ninguém tira. Ele pode ir melhorando, lógico, né? O outro e a outra pode ir melhorando na medida em que eles vão fazendo uma análise, uma psicoterapia, mas tem coisas que ficam ali no mesmo lugar. Então, olha só, gente, para que você possa não entrar numa fria conjugal, perceba se a sua relação que você está estabelecendo para fazer uma configuração conjugal passa por esse viés do corpo, das cumplicidades e de percepção de limite do outro. Aí você pode ter a chance de, conjugando esses 3 itens, ter menos erro na convivência conjugal e ter uma longa vida conjugal prazerosa. Um abraço e até o nosso próximo tema para continuarmos a conversar sobre a psicologia no cotidiano. Até lá!